O companheiro do Raiz, não sei se estão chamando da Raiz ou do Raiz, da Raiz. Manda um abraço para a minha companheira, grande brasileira, Luísa Erundina. Fui colega dela ministro com Itamar e fui colega dela prefeita, ela é prefeita de São Paulo e o prefeito de Fortaleza. E é uma das grandes brasileiras que eu tenho o privilégio de conhecer. E ela está aí, não vou dizer a idade, mas fazendo inveja a muito jovem, acomodado, lutando, criando alternativas. Manda um abraço fraterno, afetuoso para essa grande brasileira. O projeto neoliberal, fora do Brasil e intelectualmente, está muito debilitado. Portanto, a nossa tarefa de opor um projeto novo, no Brasil, ela tem duas vantagens relevantes. Primeira, nós temos o que perder em concreto, não em abstrato. Então, há um grande dissenso, eu cansei de comentar isso com o Lula e com a Dilma, mas assim, não consegui êxito nisso, até algum esforço foi feito, mas não havia convicção. Você tem uma esquizofrenia na elite brasileira, na burguesia brasileira, e ainda há uma burguesia brasileira, neste contexto, isso é bom, não é mal, que é quem produz está sentindo que tem uma coisa muito errada no Brasil. Então, quem tem uma indústria, quem tem um comércio, quem tem uma boutique, quem tem uma prestadora de serviço, está sentindo no dia a dia, toda hora, que tem uma coisa errada. Ele sabe que está errado o juro, ele quer transferir a competitividade debilitada dele pelo juro para fazer uma retórica contra a carga tributária, está ouvindo o galo cantar, mas não sabe aonde, e tal. Mas ele, na hora de lutar, ele fica conservador, porque ele, ao gerar um excedente, pequeno, médio ou grande que seja, ele deposita no rentismo, ou seja, no juro, na especulação financeira, e isso paralisa. Nós precisamos fazer uma política consistente de redução da taxa de juros para desestimular, sabe, a alocação de capitais do investimento produtivo nisto. Isto se faz via Caixa Econômica, via Banco do Brasil, e eles vão querer quebrar, vão querer fundir a Caixa Econômica com o Banco do Brasil, porque é um dos elementos que a gente pode para descartelizar o setor financeiro comercial. E o BNDES, que eles estão fazendo a proposta de uma maior pedalada fiscal que eu já ouvi falar, que é assim, o BNDES é o banco que é capitalizado por muitas fontes, mas a principal é o Tesouro. Então, o Tesouro bota lá, capitaliza 10 bilhões, 5 bilhões, 7 bilhões, milhões, etc. E isso para vencer daqui 10 anos, 5 anos, 7 anos, 9 anos, 20 anos e tal. O que é que o Michel Temer fez no primeiro dia de governo? Está mandando o BNDES antecipar as receitas, que eram para dever em 20 anos, na conta de 100 milhões de reais para entregar por juros para banco privado, e nesse passo destrói o BNDES e deixa toda a rede de produção brasileira sem sua única e última ferramenta de financiamento não convencional, não comercial. Isso, evidentemente, nós precisamos preservar, mas, fundamentalmente, nós temos que estatizar o Banco Central. O Banco Central hoje é privatizado, está entregue ao Itaú, antes estava entregue pela Dilma ao Bradesco. Nós precisamos estatizar o Banco Central. E aí, sim, claramente, já está dito publicamente que eu tenho um compromisso em auditar a dívida pública brasileira. Sou pioneiro em falar nesse assunto. Hoje ele está mais claro do que nunca. Enfim, estou com a professora, nós estamos trocando ideias, e eu quero só me precatar, porque um cara dizer o que eu estou dizendo publicamente, você tem o risco de, na iminência de uma vitória minha ou de alguém que, como eu, pense, haverá uma tentativa de fuga de capital. E isto é uma coisa que a gente tem que administrar com muita cautela, mas eu vou bancar a consequência disso e vou criminalizar uma fuga de capitais que seja feita para destruir a economia brasileira. Então, o projeto que descomprime, quer dizer, que estabelece uma fenda entre quem produz e quem especula, e associar quem produz nos interesses reais a quem trabalha, né? A social-democracia europeia teve um experimento importante em relação a isso e está sob agudo estresse. A França está nas ruas. Então é possível que nós estejamos encerrando esse aparvalhamento que a onda neoliberal provocou na cabeça das pessoas. Porque a linguagem da política, a linguagem do Estado é a política, a linguagem da democracia. E a política foi desmoralizada, satanizada. No Brasil nós estamos com um certo delay, né? Mas continuam satanizando. Hoje um jovem olha assim, parece que não escapou ninguém. Parece que é todo mundo pilantra. E eu digo a vocês, quem conhece por dentro, não é.
Não é. O que importa é o que o Gramsci já dizia, a hegemonia moral e intelectual. Como nós abrimos mão de afirmar uma hegemonia moral e intelectual na direção correta, por tolerância, por paciência, por pragmatismo, por medo, seja pelo que for, saiu o Lula conciliando e a Dilma conciliando, na crença que dava certo. Está evidente na minha cabeça que não deu certo. Então, agora nós vamos experimentar o outro caminho. Qual é? Está posto aqui. Como é que a gente faz, primeiro, formular o projeto. Então, como é que se formula um projeto? Você tem 3 premissas. Como é que tem êxito o mundo? Você tem que ter alto nível doméstico de investimento, ou seja, o capital para financiar o desenvolvimento nacional tem que ser nacional. O que não espanca o capital estrangeiro. Apenas banco internacional funciona igual a agiota, né? Igual o gerente de banco. Se você tem um saldo muito alto, ele se lembra do seu aniversário, manda cesta de Natal, né, doutora Juscelia? A doutora Juscelia é uma brilhante advogada catarinense que nos ajuda na CSN e está me dando a honra aqui da sua presença, já que você falou, ela é só minha amiga, certo? Né? Ele falou da namorada, estou falando de uma amiga querida, que é minha colega. Então, a formação bruta de capital do Brasil é muito baixa. A China tem 55, 52, 53, o Brasil 14. Isso é a diferença entre o que a gente produz e o que a gente consome. Então, a China sobra a metade do que produz para investir no ano que vem e o Brasil sobra 13%, 14% do que a gente produz para investir no ano que vem. E, ao contrário do fatalismo neoliberal, o nível de formação bruta de capital de um país não é consequência fatalista do acaso. É consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. E aí algum companheiro colocou aqui a questão, o modelo tributário é a principal ferramenta. Então, o Brasil tem uma carga tributária nominal muito pesada para o tipo de serviço que se presta à população, 36% do PIB. É bom lembrar que o Fernando Henrique pegou essa carga tributária em 27% e entregou para o Lula com 37%, e nós ainda conseguimos reduzir 1 ponto. Tá certo? Então, mas de qualquer forma é muito alta. Só que ela é pessimamente distribuída na inversa proporção de quem tem poder político. É esse o jogo. Eu brinco, a turma pediu hoje aqui, eu vou dizer de novo. Se você olhar um tatu em cima de um toco, lá vem. Sabe o que é tatu? E toco também? Não sabe. Então, se você passar na estrada aí e olhar um tatu em cima do toco, pode apostar com segurança. Alguém botou. Por quê? Porque tatu não sobe em toco. Né? Então, assim está a questão brasileira. O sistema não está errado porque tinha um manual de fazer direito, e eu repito, e os caras são tão safados e mal criados e mal preparados que faz tudo errado. Se fosse assim, era mais fácil. Então, o tatu está no toco, por quê? Porque a carga tributária bruta sobre o consumidor brasileiro de classe média vai a 40%. Por quê? Porque você paga 27%, 30%, 28% na energia elétrica, você paga 27%, 20%, 28% na água e na taxa de esgoto, você paga IPTU, você paga tudo, todos os remédios, você paga, enfim, no eletroeletrônico, tudo 18%, 17%, e você não recebe nada de volta. E na sua renda você morre na fonte, porque é 27,5%, ponto. Né? Não tem como evadir. Né? O rico, você tem que ver qual é a carga tributária líquida dele, porque ele recebe os juros. Então, eu tenho que pegar a carga tributária nominal que pesa sobre ele, descontar o que ele recebe de volta do dinheiro que ele pagou em juro que o Banco Central devolve. Sabe qual é a carga tributária sobre os ricos brasileiros? 7%. Então, você tem uma margem. Aí o PT fala assim, vamos criar um imposto sobre grandes fortunas. Aí a gente tem uma moral católica, né? E a gente gosta disso, porque é mais fácil como é um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ganhar o reino dos céus. Eu também conheço a Bíblia. Só que, modernamente, e é sábia, só não devia misturar com política, né? Na minha mente. Não, terminei não. Vou fazer como o padre Antônio Vieira, desculpe, não posso ser breve. As perguntas são tão inteligentes que eu preciso fazer. Então, repare bem, quando eu faço isso, eu digo, vou cobrar sobre grandes fortunas, a riqueza hoje se organizou em PJ, não é mais PF, pessoa física. Então, você pega assim, não existe mais grande fortuna, simplesmente. Você pega o grande milionário do Brasil, ele ganha, sei lá, 40 mil, 30 mil, 50 mil reais de proventos, né, de sei lá o quê. Aí o mordomo, o helicóptero, o iate, a puta, não sei o quê, tudo é pago por fringe benefits. Eu falei puta, foi cacete. Não dei corda.
Aí é tudo pago pelas empresas, que é chamado free benefits, isso tudo é isento. E ele recebe ainda, no pessoa jurídica, lucros e dividendos. O Fernando Henrique criou uma lei para isentar. Então, se você quiser criar um tributo que alcance progressivamente, você vai a lucros e dividendos e vai sobre heranças e doações. Aí sim, já no Ceará nós já fizemos. E é popular. É popular. Tem meia dúzia de barão, faz assim uns carnavais, consegue uns editoriais do jornalão, mas o dinheiro chega, você faz 250 escola técnica profissionalizante de tempo integral, e aí está tudo funcionando, entendeu? Funciona, vale a pena. Então, a que senhor você quer servir? Também é da Bíblia. Você não pode servir a dois senhores. Então, você quer servir ao mundo popular, ao mundo progressista, tem que criar isso. Como você tem que exonerar toda e qualquer tributação sobre investimento e qualificar progressivamente o investimento sobre heranças, doações, lucros, dividendos e sobre o consumo suntuário. Você exclui a cesta básica, exclui conta de energia elétrica de até uma certa faixa, etc., 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 e senta o pé progressivamente nas outras. E eu sou a favor de criar um adicional de imposto de renda para os estados, opcional, de maneira que a alíquota máxima somada chegue a 35%, que foi a alíquota que eu criei quando ministro da Fazenda do Itamar. Então, já tivemos uma alíquota de 35%, criada por mim, foi eu virar as costas, o Fernando Henrique revogou. Né? De 35% por super ganhos. Você quer ver, por exemplo, o William Bonner ganha R$1 milhão por mês, na Globo, por mês, e paga 15% de imposto de renda, porque inventou uma pessoa jurídica. Certo? E a Patrícia Pilar, não sei quanto ganha, mas como ela é muito séria, ela ganha na pessoa física, ganha muito menos do que o Bonner, mas paga 27,5% de imposto. Então isso tem que corrigir, e não é difícil de corrigir isso aí. Então você tem uma margem. Neste momento, por exemplo, a CPMF é uma necessidade. Não é que seja um tributo bom, não é. Mas eu estava na Câmara quando te revogaram a CPMF, subtraindo 70 bilhões de reais a valor de hoje, e regulamentaram 12 dias depois a emenda 29, que estabeleceu novas despesas de 70 bilhões de reais na saúde, fazendo um movimento relativo, mais aqui, menos ali, de 140 bilhões de reais, que é muito dinheiro até no orçamento americano. E aí você tem esse drama todo do Brasil agora. O que mais? Como é que se faz isso com o Congresso? Vamos lá. Todo presidente que quis aumentar a proporção dos salários na renda nacional passou por graves problemas. Getúlio se matou, João Goulart foi derrubado, Brizola não deixaram ser presidente, o Lula sofreu o pão que o diabo amassou no primeiro mandato e tal. E você olha assim o gráfico de poder de compra do salário mínimo, que é o indicador, versus história política brasileira, os presidentes que passaram bem nas elites são aqueles que deprimiram o salário, etc., etc. O Fernando Henrique, por exemplo, entregou o salário para o Lula, eu era ministro, com poder de compra equivalente a $76. O Lula entregou para a Dilma com poder de compra equivalente a 320. A Dilma perdeu para si própria, derrubou o salário mínimo para $250, o valor. Né? Não tenho a menor dúvida que ela está perdendo para si própria, né? Sendo séria e merece a nossa defesa, porque teve 54.721.843 votos. E nunca mais, neste país, nós devemos tolerar, seja por que razão for, que a presidência da República chegue quem quer que não seja pelo voto do povo. Arrebente-se quem achar ruim, mas só vai para lá agora quem tiver voto do povo. E aí como é que se maneja o Congresso? O Congresso ele é assim, piorou muito pelas concessões que se fez. Mas eu fui colega do Michel Temer e do Eduardo Cunha, no mandato 2006-2010. E ali você vê claramente em números toscos, tá? 1/3 é de pilantras como eles. Pura e simplesmente, bandido, marginal, ladrão, está ali para usar o poder, para traficar influência e botar dinheiro no bolso para a madame comprar milhões de coisas e ele comprar colegas e não sei o que e tal. O outro terço é de gente muito boa, acreditem nisso. Aqui de Santa Catarina tem muita gente boa. O outro terço é muito gente boa mesmo. E o outro terço não tem propriamente valores e fica olhando para onde é que o vento sopra. Se o presidente da República hegemonizar com força da rua, não mentir para o povo, chegar forte, ter a agenda pronta, o máximo ajuizada meritocraticamente com o próprio povo,
Sabe, chegar na campanha, em vez de ficar deixando a digressão a Dilma no primeiro mandato, o único assunto debatido foi aborto. E todos esses assuntos que eu chatamente coloquei para vocês estavam postos. E a gente precisa que o povo entenda, senão vai ser sempre parecido com a mentira, com uma traição que desconstitui, que é o que eles querem. Então, moderar a promessa, apostar na inteligência do povo, não é fazer campanha de chato nem nada, não, mas o povo está pronto para um governo que, sabe, envolva as pessoas na participação e aí mediar com os governadores. Isto é da tradição federativa e republicana brasileira. Então, você não perder a rua e fazer uma cumplicidade institucional forte, orgânica, com os governadores. Nós perdemos a rua pelo hiato entre a realidade e a promessa e deixamos a Federação Brasileira falir. Então, volto a repetir, o Rio Grande do Sul está ingovernável. Isto é doentio para o país, desequilibra a federação. É preciso que o país tenha equilíbrio na sua federação e o Rio Grande do Sul é relevante. E o Rio Grande do Sul tem a ver com vocês, com Santa Catarina, tem a ver com o Paraná, né? Está lá a situação dificílima. A Minas Gerais tem uma lógica republicana na tradição brasileira. A Revolução de 30, volto a dizer, vem dessas conexões. E foi ontem. Minas Gerais não paga os funcionários. O Rio de Janeiro está quebrado. Sabe? O Rio Grande do Norte não está pagando as contas. Isso não é possível. E está fazendo isso não é por irresponsabilidade dos governadores, salvo exceções. A questão é que a dívida pública dos estados cresce pela política monetária do governo federal. As despesas correntes crescem porque tem um piso nacional de salário fixado pelo governo federal, por uma política de salário mínimo fixada pelo governo federal, por uma política de SUS que não reajusta a tabela dos procedimentos da saúde brasileira desde 2003. Nós, progressistas, não atualizamos a tabela do SUS desde 2003. Resultado, toda a rede conveniada, Santas Casas, etc., está fechando, superonerando o setor público municipal na atenção básica, no ambulatório, na questão ambulatorial, e nos secundários e terciários junto aos estados. Então, os estados estão quebrando sem poder fazer nada. Isto tem que ser resolvido. Sabe, eu propus uma ideia, você basta pegar 30% da dívida e swapar. Eu estou criando essa palavra em português porque é o seguinte, o que é isso? Você deixa de cobrar e contabiliza para mais 20 anos no futuro, desde que esse texto aqui seja feito um processo pactuado de investimento nos setores críticos que a sociedade catarinense precisar, etc., etc. Eu já fiz isso no Ceará com o Banco Mundial, não é possível que o governo brasileiro não faça isso com os seus estados. Então, o que eu estou querendo dizer é que se você monta uma equação comovente sob o ponto de vista da formulação do projeto, faz as mediações com os governadores em obediência à centralidade da tradição federativa e republicana brasileira. E passo adiante é diminuir os impasses, reduzir as questões potencialmente mais graves a 2, não mais que 3. Sistema tributário, sistema previdenciário e reforma política. Só essas 3 exigem quórum qualificado. E apostar numa maioria simples, o resto é mentira, é medo de CPI. E um presidente que não tenha rabo de palha e que queira ficar do lado do povo, tem que ter medo de CPI, não. Não pode deixar o povo acreditar que o cara chega lá, a corrupção acabou. É mentira. Isso que eu tenho na Marina, minha amiga, como nunca administrou uma bodega, gente boa e tal, quer bem ao Brasil, ela acredita piamente no pentecostalismo dela, que Jesus vai ajudar, ela chega lá e acaba a corrupção, entendeu? Não acaba. Eu não duvido da boa fé, não duvido do amor dela ao Brasil, não duvido, enfim, da boa intenção dela. Nem, por favor, não me confunda, eu sou amigo dela, fomos colega ministro, mas eu quero adverti-la, não podemos deixar o povo acreditar que um de nós chegando lá, só porque é sério, a corrupção acaba. Não acaba. O que você pode garantir é que a tarefa do presidente não pode ser só não roubar, porque a Dilma não roubou e nunca roubou um centavo de ninguém. A tarefa mais complexa é não deixar roubar. E aí você precisa dizer, olha, vai acontecer. Vai acontecer. Agora, no meu governo, o código de ética é assim. Eu já fui governador, é só olhar o que é que eu andei fazendo. Se o camarada for difusamente acusado, eu faço ouvido moco, não presto nem atenção. Porque o povo gosta de falar mal de política, não sei o que, então a gente ouve por um ouvido e solta pelo outro. Mas se a acusação for específica, o camarada pede para sair
e pede preferência na apuração. Então, ele é afastado, a gente pega a Controladoria da União, volta a ter status autônomo, não de ministro subordinado, e a auditoria faz rapidamente ali uma apuração que não elimina Polícia Federal, nem Justiça, nem nada. Mas se o presidente se convencer que o cara é inocente, volta e desagrava. Se for culpado, vai se atar com a Polícia Federal, com o delegado, que já não é mais problema meu. Eu fiz isso no governo do Ceará, o Itamar fez isso com o Argrido. E no limite, para concluir, a gente não ter medo de apostar no novo, a gente sair desse pragmatismo de presidencialismo, de coalizão, em que só quem fica é o PMDB, vocês já repararam? Entre o PSDB, a aliança com o PMDB, o PT vai para a oposição. Aí o Fernando Henrique perde, entra o PT e bota o PMDB na situação. Aí o PMDB faz um golpe, sai a Dilma e o PT, e aí entra o PSDB como coadjuvante do PMDB. Só eles ficam, sem ter voto, sem ter projeto, sem ter compromisso, e sendo, salvo exceções, uma quadrilha de salteadores, bandidos, ladrões, que eu conheço de longa data. Então vamos apostar no novo. Concluindo, está escrito na Constituição brasileira que nós temos que evoluir de uma democracia representativa para uma democracia participativa. Então, nos impasses, é preciso convocar diretamente a população, por intermédio de plebiscitos e referendos, que eles aqui desmoralizam como se fosse chavismo, como se a Dinamarca, a Noruega, a Suécia, os Estados Unidos, a França, a Alemanha, a Inglaterra fossem chavistas. Modernamente, não faz mais sentido você deixar o processo político confinado ao monopólio de uma representação plutocrata, que não guarda proporção com a realidade popular, nem nas mulheres, nem nos negros, nem nos pobres, nem na classe média. E isso tem que acabar, sem ruptura, por evolução democrática, mas chamar o povo para resolver. Agora a Suíça propôs uma renda mínima de 9.000 euros, e a população votou não. E é uma maravilha, se você acredita, a democracia realmente praticada é o único lugar onde eu consigo respirar. Então, vamos por aí. A primeira pergunta desse bloco falou sobre a coisa que mais me angustia hoje, que é essa sensação de impotência. Imagina, eu sinto essa sensação de impotência, de solidão, por isso que eu agradeci, muito comovido a forma como vocês me receberam aqui, com relação a tudo que está acontecendo, tão flagrantemente hostil aos interesses centrais do nosso povo, tão claramente hostis ao interesse nacional do Brasil enquanto nação soberana, e vamos convir com humildade, o nosso povo não está nas ruas. Eu não sei ainda qual foi o tamanho das manifestações de hoje. A minha eu vim fazer aqui, mas meu filho, que não inteirou 7 meses, está aqui numa foto linda, participando lá em Fortaleza da manifestação Fora Temer, com 7 meses de idade, que é para poder ir logo aprendendo, né, desde o berçário, que a gente tem que lutar para merecer ser brasileiro. Então, a minha tentação é só partilhar a minha angústia. Agora, eu acho, porque a minha geração ganhou todas. Isso, eu acredito muito na política, isso vai um pouco respondendo também à minha motivação, que é a última pergunta do bloco, ao penúltimo. A minha geração ganhou todas, e eu tenho pensado por que nós ganhamos todas. Primeiro, penso eu, porque nós tínhamos uma agenda formulada com muita clareza sobre o que nós queríamos. E nós não fazíamos divisionismos, porque na época nós tínhamos clareza do nosso inimigo ou do nosso adversário. Tratava-se de reconquistar a democracia, combater a ditadura, e uma agenda simples, era assim: anistia ampla, geral e restrita, constituinte livre, soberana e democrática, eleições diretas já. E eu ainda sou da geração que o dissenso começou quando a gente ganhou tudo isso, ganhamos a anistia, ganhamos a constituinte, ganhamos eleições diretas já, e aí o dissenso começou a se estabelecer, porque essa era uma agenda relativamente mais fácil de celebrar. A da economia política, que é mais complexa, primeiro porque é um assunto mais complicado, e segundo porque os diversos tons, não de cinza, mas de esquerda, né, saiu agora essa, né? Os diversos tons de esquerda, os de vermelho, né,
levam a gente a uma certa digressão. Então, por exemplo, o PT já abandonou o consenso que teve conosco nos enfrentamentos todos, no enfrentamento da inflação. Ali no enfrentamento do Plano Real, o PT ficou contra, como ficou contra também a Constituição, não assinou a Constituição. Mas, a partir daí, é só dissenso. Por conta disso, nós acabamos de ouvir de um companheiro aqui, ele entende de economia, deve ser estudante de economia, mas ele não ouviu o que eu falei. Ele inverteu o que eu falei. Não o antagonizem, por favor. Ele é só vítima dessa brutal confusão que está acontecendo conosco no Brasil. Então, nós precisamos, primeiro, por isso que eu estou fazendo esse esforço de correr às universidades, aceitar os convites, não é para impor minha percepção das coisas, porque a minha fala é quase totalmente contraditória com o calor com que eu tenho sido recebido pela minha militância contra o golpe. Só que quando eu começo a falar, eu começo a dizer das besteiras que nós fizemos. Eu uso nós, do governo da Dilma, etc, etc. Eu sinto que, sabe, eu causo um certo baixo astral nos auditórios em relação, pelo menos, à energia, porque isto é o que eu quero. Eu quero falar aos seus corações, agradeço profundamente o calor, mas eu vim aqui para falar às suas cabeças, às suas inteligências, porque nós precisamos escolher um caminho. E aí vamos de novo para a economia. A questão dos três remédios, meu companheirinho, você não tinha nem nascido quando o Fernando Henrique manipulou isso, dentro do Palácio da Alvorada, num grande escândalo jamais noticiado pela mídia brasileira. Se estão querendo imputar ao Lula indícios de corrupção por um triplex cafona, numa praia cafona de Guarujá, eu vou contar para vocês uma noite que aconteceu em Brasília, em 1999, janeiro. Toda a falácia de câmbio flutuante, a retórica, o Fernando Henrique, sem reserva cambial nenhuma, Fernando Henrique liquidou as reservas cambiais brasileiras no primeiro mandato, fez os 3 maiores acordos do FMI, da história do FMI, não é do Brasil com o FMI, é os 3 maiores acordos do Brasil com a história do FMI desde Bretton Woods para financiar a taxa de câmbio manipulada que ele fez para garantir, com voto comprado no Congresso, a reeleição. E o regime de câmbio do real não era de câmbio flutuante. Quando o Fernando Henrique, ministro, começou, as primeiras medidas provisórias do real, e eu fui ministro da Fazenda, e mudei isso, eram câmbio fixo, copiando a Argentina, a paridade. Então, a história, para quem é estudante de economia, é preciso ler, para não cair na propaganda mistificadora deles. Então, quando chegou na véspera da desvalorização do câmbio, até as pedras do caminho sabiam o que iam fazer, o Fernando Henrique chama o Chico Lopes, que era o presidente do Banco Central, engana o Chico Lopes, dizendo que não vai abandonar o regime de bandas cambiais. Nós saímos do regime de paridade para um regime de câmbio flutuante dentro de uma banda, ou seja, o câmbio ia flutuar, mas não livremente, ia flutuar, no caso, até 1,70 ou até 1,30, entre 1,30 e 1,70. Essa era a banda de flutuação, tudo para dar variáveis tabeladas para a especulação financeira. E aí o Chico Lopes sai, convoca o Marca e Fonte Sindan, que davam propina para ele, e anuncia para o Marca e Fonte Sindan que o câmbio não vai mudar, e o Banco Marca e Fonte Sindan, na contramão de 100% do sistema financeiro, menos Banco do Brasil, Caixa Econômica e Marca e Fonte Sindan, acertam na mosca a virada do câmbio que foi liberado para flutuante. E se desvalorizou em quase 40%. Quem perdeu? Marca e Fonte Sindan, porque foram enganados pelo Chico Lopes, que foi, por sua vez, enganado pelo Fernando Henrique. E quem perdeu os 16 bilhões de dólares que o Itaú, Unibanco, não sei quem, a banca privada ganhou naquela noite? Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. O povo brasileiro. 16 bilhões de dólares o Brasil perdeu naquela noite. Então eu sei muito bem que tipo de trambique está por detrás dessa história de câmbio flutuante manipulado por políticos. E vocês ouviram aqui que o Fernando Henrique fez e a Dilma fez também. Isso não quer dizer que eu concordei com a Dilma, não.
Quer dizer que eu censurei, e o que é que eu faria diferente? Eu manipularia o câmbio em favor de um projeto nacional de desenvolvimento e da reindustrialização do Brasil. Porém, manipularia de forma absolutamente secreta e fazendo com que a taxa de câmbio fosse criminalizado o vazamento de informação sobre ela. Qual será o valor dela? Aí sim, eu aprecio a ideia de que o câmbio deve flutuar conforme os pesos e contrapesos do mercado. Porém, um dos vetores do mercado é o Estado Nacional Brasileiro, com reservas cambiais de 380 bilhões de dólares que estão guardadas no estrangeiro, ouvindo a nossa conversa hoje aqui. O Brasil tem 380 bilhões de dólares de reserva, enquanto o senhor Fernando Henrique deixou o Brasil com reservas líquidas negativas. Segundo ponto, a questão fiscal. Não é verdade que o papel de político, isso é uma ironia que você podia ter se dispensado de fazer, meu jovem companheiro, em benefício de aprender um pouco com um velho professor, que está aqui muito mais nessa condição do que militante político, não é papel de político criar imposto. O papel de político é produzir um Estado que corresponda ao pacto que a sociedade espera dele. Portanto, esse papo furado de Estado mínimo é conversa de barão que está de bucho cheio, ganhando na especulação. O país que eu conheço, tem 14 milhões de famílias sem teto. Nós estamos todos aqui nesse auditório acobertados por uma climatização. Provavelmente esta noite morrerão pessoas nas ruas de São Paulo, de Florianópolis, de Curitiba, de Guarapuava, de Cascavel. Eu me sinto um assassino se eu não for uma pessoa que me lembre deles nessa noite de frio. Quem é responsável por isso não é Deus, é o Estado Nacional Brasileiro. 14 milhões de moradia é um tostão. É um tostão. O Brasil hoje tem menos leitos de hospital do que tinha há 12 anos atrás. O genocídio que se está praticando contra os pobres no Brasil, é preciso ter alguém responsável por revertê-lo. E eu acho que o Brasil tem que sair fazendo essas contas. Quanto custa um programa com prazo razoável de superação do déficit de moradia para os mais pobres, cuja característica é vencer em menos de 3 salários mínimos? Portanto, sem subsídio e sem o Estado sendo responsável, eles estão condenados a não ter acesso à moradia, que é um sintoma de cidadania moderna. Qual é a saúde pública mínima que nós temos que garantir, sob o ponto de vista de prevenção e de enfrentamento de epidemias? Eu não admito morar num país com as riquezas que eu conheço do Brasil, com 700 mil casos de malária na Amazônia por ano, 600 mil casos de dengue no Brasil por ano, e a zika, a chikungunya, criando crianças com microcefalia. Eu espero que você pense que o seu filho pode nascer assim, porque o Estado brasileiro tem sido impotente para dizimar um mosquito que na Idade Média causou esses problemas na Europa e já não se ouve mais falar deles em países como os americanos, como o México, como em vários países de economia intermediária. Então, eu já fiz essas contas. A carga tributária necessária para o Brasil, inclusive honrar um perfil sadio do seu endividamento, depois de auditado e termos clareza de qual é a correspondência dessa dívida, porque há muita roubalheira nela, com informação privilegiada, com a mudança de tática entre títulos pré e títulos pós-fixados. Eu vou explicar para vocês o que é. É assim, a próxima reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, vai definir que os juros brasileiros vão cair. Anotem o que eu estou dizendo para vocês. Então, eu não sou profeta, eu conheço eles todos. Sou o único ex-ministro da Fazenda que nunca aceitou ir trabalhar para banco. O único, né? Então, eles vão começar a derrubar a taxa de juros. Hoje, como a taxa de juros está muito em alta, todos os títulos do Banco Central, com Fernando Henrique, com Lula e com Dilma, igualzinho. Todos os títulos do Banco Central, com a taxa de juros em alta, são pós-fixados. Ou seja,
eu emito o título numa taxa de juros. Ele falou que a Dilma fez o juro descer a 7,5%. Naquela data que o juro estava a 7,5%, todos os títulos do Banco Central passaram a ser pós-fixados. Ou seja, todas as vezes que eu aumentei o juro, o camarada que tinha um título emitido há um ano atrás ganhou, na cláusula de taxa de juro flutuante, o aumento do juro. Ele emprestou 100 a juros de 7,5%. Porém, assinado na letrinha pequenininha, que se o juro aumentar, o governo brasileiro paga para ele o aumento do juro. Agora, como o juro vai cair, o Banco Central inverte e passa a vender só título pré-fixado. Significa o seguinte, que o cara vai pegar hoje R$1.000 de título público com juro de 14,25%, e se o juro descer para 13% daqui a um ano, como vai descer, ou menos, eles têm que fazer isso para esconjurar uma crise bancária que está na iminência de acontecer, porque ninguém mais está pagando ninguém pela estupidez de derrubar a receita brasileira e derrubar a atividade econômica, eles vão ganhar com o juro fixado lá em cima. Compreenderam? Vou explicar de novo. Quando ele... Não, vocês estão entendendo? Se eu estou com o juro baixo e o juro tem uma tendência de aumentar, eu clausulo os títulos todos com pós. Então eu vendo a 7,5%, mas se subir eu pago a diferença. Se o juro vai baixar, e todo mundo sabe, menos o povo, nós outros que sabemos das tramóias todas lá, né? Se o juro vai baixar, o que eles fazem? Faz pré-fixado. Então o juro agora está pré-fixado, tabelado em 14,25%, e o juro vai descer, o governo não ganha nada. O cara que comprou com o juro tabelado. Compreendeu? Eles ganham e ganham. E nós perdemos e perdemos. É preciso encerrar isso. E é preciso encerrar porque é impagável. Chega um limite e que a dívida fica insolvente. E o Brasil já teve vários episódios de encilhamento e hiperinflação por conta disso. E é preciso desarmar essa bomba. Não é com irresponsabilidade nem coisa nenhuma, mas nada justifica a taxa de juros assim. Por quê? Porque a meta de inflação é um equívoco. Meu companheirinho, você está estudando. Vá ver se os Estados Unidos praticam. É simples, a gente às vezes, né, tem humildade. O Brasil tem muitas coisas maravilhosas, mas o que não for jabuticaba e só a gente tiver, cabe a gente ter humildade para ver. Então, como é que o juro americano se forma? Como é que a política monetária é assim, com inflation target? Não é não. Como é que o juro do Japão se forma? Não é não. Como é que o juro da Europa se forma? Não é assim não. Como é que o juro da França se forma? Não é assim não. Como é o juro da China? Não é assim não. Como é o da Coreia? Não é assim não. Como é o da Austrália? Também não é assim. Como é o do Chile, nosso vizinho? Também não é. A Argentina, talvez o Macri agora vai imitar jabuticaba, né? Mas também não era. Por quê? Porque é óbvio que você não pode mandatar um Banco Central para atirar unilateralmente na inflação, que hoje é de custo. Estou conversando com o meu companheirinho ali, porque eu acho que ele tem futuro. Resolveu me encarar aqui e teve coragem, portanto tem valor, né? Falando bobagem, mas eu vou explicar a inflação que nós temos. Cadê ele? Vou explicar a inflação que nós temos. Quando o câmbio, que eu expliquei aqui, mexe no preço do pão, por causa do trigo, quando o câmbio mexe no preço do remédio, por causa do câmbio, por causa da química fina, quando o câmbio mexe na passagem de ônibus, por causa do câmbio, por causa do diesel, a taxa de juros sobre isso não tem nenhum efeito. Por que se usa taxa de juros para enfrentar a inflação? É assim, muito simples de entender. A gente pode comprar o que a gente tem de renda, mais o crédito que a gente dispõe na praça. Isso os economistas chamam de demanda e demanda agregada. Então, se eu tiver capacidade de produzir 100 coisas e a demanda mais a demanda agregada for capaz, neste momento, como eu falei das bananas, de comprar 110 coisas, acontece um aumento de preço para tirar os mais vulneráveis desse ato de produto. Tem 100 para vender e 110 querendo comprar, a tendência natural é que a demanda provoque uma alta no preço para se adequar e tirar o mais pobre do jogo. Isto significaria, então, que o Brasil tem que atirar com taxa de juros porque atira-se na demanda agregada. Porque, teoricamente, se eu encarecer o crédito, eu desestimulo a população de usar o crédito para comprar. Isto é nos manuais de coisa, que não conhece a realidade brasileira. Porque o nosso povo, de tanta inflação e de tanta descontinuidade, o nosso povo não faz conta de juro. A conta que ele faz com o crediário, como é que chama? Ricardo Eletro, nas Casas Bahia, não sei o que e tal, é se a prestação cabe na renda.
Ele não faz conta de que ele pega em 48 meses de prestação, ele paga 3 geladeiras e leva para casa uma. Porque ele não terá geladeira à vista, porque ele não tem renda para isso. E ele tem todo o direito de querer a geladeira. Então, o Casa Bahia, na verdade, não é uma Casa Bahia, é um banco que compreende a psicologia do consumidor popular brasileiro e cria um processo financeiro de picar as prestações de maneira que ela cabe na renda da pessoa. Não adianta você encarecer juro, o cara não presta atenção. Vamos compreender a nossa realidade, vamos gerar um pensamento econômico brasileiro. Isso não quer dizer que nós não vamos estudar o Lord Keynes, que nós não vamos estudar a escola de Chicago, como é que é essa agora que vocês estão na moda de estudar essa baboseira da escola austríaca e não sei o que e tal. Traz um para discutir comigo. E isso é uma intoxicação ideológica. Quem caiu nessa bobagem foi a Globo. Só para vocês verem que não é um problema de manipulação. A Globo tomou dólar emprestado a 1 por 1 no governo Fernando Henrique para investir num negócio não tradable, ou seja, não comercializável em dólar, que é sinal de TV a cabo, a NET. Aí tomou dólar emprestado a 1 por 1, botou no plano business plan, feito por uma consultoria americana, que chegou aqui ao seguinte: renda per capita, 15 mil dólares. Então, nos países que têm renda per capita de 15 mil dólares por ano, você tem 1 ponto, uma assinatura a cada 12 mil habitantes. Faz a conta, a Globo, opa, é grana muito. O cara não sabe que no Brasil, renda per capita é outra mentira. Porque aqui a desigualdade de renda é tão desconhecida dos manuais de economia, que é como você botar a cabeça no forno, pé na geladeira e apurar a temperatura na barriga. Esse dado não vale nada. Esse dado não vale nada. Resultado, deu 1/10 dos pontos, os caras do tal Business Plan, da consultoria a norte-americana, não sabem o que é gato, né? E a gente tem que saber qual é a margem de gato, que é muito relevante, né, no Rio de Janeiro. E aí o que aconteceu? Veio a desvalorização do câmbio, a Globo quebrou. Por essas baboseiras ideológicas, essas intoxicações que insultam a nossa própria inteligência. Como é que eu tomo dinheiro emprestado numa moeda para vender meu serviço noutra moeda? Sujeita, como obviamente, a oscilações que vão descalibrar o meu negócio. E os caras fizeram, portanto, o problema da Globo não é de manipulação, é problema de burrice e intoxicação ideológica. E alinhamento internacional. E ela vai fazendo escola. E a gente tem que se livrar disso, não é para concordar. O liberalismo, eu conheci os liberais brasileiros, eu tenho amigos, tinha amigos maravilhosos. O professor Roberto Campos, não, é porque ele morreu. Professor Roberto Campos, nós saímos discutindo, nós fomos discutir em Oxford, na Inglaterra, um seminário produzido por ING Barings, eu, né, centro-esquerda e tal, e ele direita, mas um cara brilhante, porra, aí você aprende, o cara conversa, aí tem uma conversa e tal, e agora eu quero advertir que não tem mais nenhum. Se o cara botar um porra de um Rodrigo Constantino, um pulha, para discutir, não dá. Sabe por quê? Não, mas não é nada. Não é nada, não é nada, não é nada, é porque ele não pensa, cara. Ele não pensa, ele é tal escola de... Como é? Na escola de austríaca. Aí repete o nome de uns caras que eu não sei nem quem é, não sei o que e tal, e não consegue elaborar sobre nossa realidade. 3 informações e eu encerro. A economia não é global, meu companheiro. A única coisa globalizada é a informação de um padrão ideal, idealizado, referido à nossa felicidade estúpida. E a única coisa globalizada é essa informação desse padrão de consumo, que acena para nós que ser feliz é acessar o bom, bonito e barato que a gente conhece pela televisão, pela internet, só que tem coisas práticas muito concretas. O modo de empreender, de produzir, é dramaticamente nacional. Não é para patriotada, não. A questão simples é, neste momento, a taxa de juros no mundo é negativa. E a brasileira é a taxa básica, é por média 27%. Bota para competir uma economia que se financia a 1,5% negativo contra a economia que se financia a 27%, se fosse a taxa básica de juros, que não existe, e os outros fatores todos sendo iguais, vê se ela sobrevive. E por que a taxa de juros no mundo é negativa e no Brasil é assim? Você pode pedir, aí agora você vai bancar o risco cambial. Então tem que imputar no seu empréstimo estrangeiro o custo do hedge.
Aí você vai de novo para qual é a taxa? O Risco Brasil agora vai te dar uma taxa de juros estrangeira que não é a deles, a negativa. O Risco Brasil, por conta do galope da dívida, por essa política monetária imbecil que estamos praticando, a taxa de juros para o Brasil não é negativa. Nós estamos já caindo no rate, como você deve estar bem informado, e ainda tem que imputar no seu custo o adicional do RED da variação cambial, que foi o que a Globo não fez e quebrou. Percebe? A vida é dura, meu companheiro. Mas eu tenho outra assimetria, a tecnologia. O nosso padrão de consumo idealizado exige inconscientemente o último estágio de domínio tecnológico. E a tecnologia não é um domínio global. Crescentemente, não é decrescentemente, crescentemente a tecnologia sensível que importa é dramaticamente um domínio nacional. Vou dar um exemplo prático para vocês, para a gente sair da retórica, para a gente pensar com a nossa própria cabeça. Nós somos um de 8 países no mundo que sabe montar um avião, a Embraer. Pois outro dia, na Venezuela, ainda quando o Chaves era vivo, resolveu encomendar 16 supertucanos do Brasil. As ações da Embraer subiram 32%. A Embraer fez um edital para contratar mais 600 garotos nossos, ultra bem formados, pagando salários competitivos internacionalmente, e a notícia saiu no Wall Street Journal, um rodapézinho. Tem paciência aí. Se botar a gente para fora, a gente vai bater boca lá fora na coisa. Eu estou gostando do auditório, tem paciência um pouquinho. Na verdade, acabei de receber a notícia de que o Pode técnico aí nos autorizou a esticar então mais vamos até meia de hora. manhã aqui hoje, quem quiser ficar discutindo. Então aí, vamos lá. Saiu a notícia da encomenda da Venezuela e não precisa o governo se meter não, porque os americanos estão se sofisticando. Como eles têm a maior encomenda a pretexto de defesa e a maior encomenda a pretexto aeroespacial, não precisa ter lei. Ele diz para a firma lá, ó, essa aviônica aqui, você tem que ter a faculdade de embargo se ela for transferida a terceiros mercados inconvenientes a nós. Não está na lei nenhuma. Eles não iam topar botar numa lei para a gente entrar na OMC, para a gente brigar na ONU, para não sei o que e tal. Simplesmente a firma que vende aquele negocinho de aviônica, que com ele o avião voa. Sem ele, eu tenho repetido, o avião serve para amarrar jumento, pendurar paletó, né? Pois bem, a firmazinha lá embargou a venda à Venezuela e nós perdemos uma encomenda de 3 bilhões de dólares. Demitimos 700 garotos e as ações despencaram 40%. Ô, vida dura, companheiro. Tecnologia. O Brasil está 3 gerações defasado em relação à ponta mundial e os Estados Unidos, que são o protagonismo global, só é assim porque o Estado Nacional norte-americano lidera para sempre, desde o pós-guerra, a evolução e a inovação tecnológica com dinheiro público, a partir de compras governamentais a pretexto de defesa ou a pretexto da encomenda aeroespacial ou do complexo industrial da saúde. Simples assim. Terceiro, e vamos aprender porque nós vamos nos ferrar, escala. No Brasil, 7 em cada 10 empregos são germinados por pequenas empresas. Característica básica, pequena escala. O mundo, as vanguardas mundiais globalizadas, tendem a se apresentar para a competição por mega escala. A China vai fazer o planeta Terra tremer. E o Brasil, que tem complementariedades muito criticamente vulneráveis na competição com a China, vai se ferrar. Já está se ferrando. Por quê? Porque a indústria têxtil, não é, que Santa Catarina já teve no passado relevância, a indústria calçadista, que o Sul teve relevância, estou falando de coisas concretas de vocês aqui, do Ceará, simplesmente não aguenta a competição de escala. Porque a China tem uma unidade de produção de calça jeans que produz 1 bilhão de unidades por mês. O custo de produção, porque os custos fixos são relativizados de forma dramática, e a rentabilidade média por unidade de produto ou serviço desce a fração de centavo, de maneira que, invariavelmente, segurem essa daí para a gente pensar. O preço final de uma coisa produzida em mega escala é mais barato do que custa produzir em pequena quantidade. Percebe? Sabe o que é? Uma calça jeans vai chegar, já chegou, na Sulanca de Caruaru, onde toda a agenda da elite brasileira está vencida, lá não tem custos previdenciários, lá não tem custo tributário, lá não tem fiscal, lá não tem nada, é um cluster, um arranjo produtivo local, é uma esculhambação de informalidade. A calça da China está chegando na Sulanca mais barata do que custa produzir, sem qualquer crivo de custo trabalhista ou custo tributário, ou custo previdenciário ou custo do trabalho, o que revela a sandice da nossa agenda. Ou seja, junta aí
Uma economia estrangulada no financiamento vis-à-vis da competição global. Uma economia anacronizada tecnologicamente vis-à-vis 100% do consumidor que está conectado. Quem de vocês topa ter um computador 486? Aliás, vocês sabem o que é um computador 486? Quem é que topa uma máquina fotográfica Rolleiflex? Percebe? Novos materiais, supercondutores, nanotecnologia, robótica, mecatrônica, novos materiais. Terceira revolução industrial. Isso vai acontecer no Brasil pelo espontaneísmo individualista do mercado? Aonde foi que aconteceu para eu ir aprender? Alguém aqui me informa se Henry Ford é coreano? O Henry Ford é o que inventou a linha de montagem e tirou o protagonismo da indústria automobilística da Alemanha e transferiu para os Estados Unidos. O Henry Ford é coreano? Não. Pois a Coreia do Sul, 30 anos atrás, o Brasil tinha capacidade de produção de 350 mil veículos por ano, a Coreia do Sul não sabia fazer nenhum. Hoje a Coreia do Sul tem 4 marcas globais e produz 15 milhões de automóveis e distribui globalmente e nós não temos nenhum. Isso foi o espontaneísmo do mercado mesmo que fez? Conte-me outra. Vamos pensar, companheiros. Defesa da democracia e o problema do Congresso e do Judiciário e da mídia. Democracia, eu volto a dizer, é um regime de conquista, não é regime de concessão. Se eu ou outro que vocês acreditarem for para lá, não acreditem que nós teremos potência isoladamente, como presidente da República, para resolver as contradições de uma democracia que não inteirou uma geração ainda. Portanto, nós temos uma democracia com cidadãos destreinados. O papel nosso é fazer avançar o treinamento da cidadania brasileira. Porém, não se assustem. Em 1964, o Renan Calheiros, da época, Auro de Moura Andrade, presidente do Senado, declarou vaga a presidência da República do Brasil, dizendo que o João Goulart tinha fugido do país. O João Goulart era mentira, o João Goulart estava aqui no país, aqui no Rio Grande. Aí deu posse transitória ao Eduardo Cunha da época, que era o Ranieri Mazzilli, que assumiu porque já tinha passado 2 anos da eleição do Jânio Quadros e do João Goulart, e o Ranieri Mazzilli convocou eleições indiretas pelo Congresso, que é o plano B de se o Temer fracassar, eles vão convocar uma eleição indireta no ano que vem e vão eleger o Fernando Henrique Cardoso, chega de intermediário, bota o títere norte-americano para fazer o serviço que as elites brasileiras querem que façam, não sem antes a gente lutar, ou pelo menos eu lutar, muito fortemente, né? E estou perdendo a moderação. Palavrão é pouca coisa, vai ser coisa pior, porque o que está em jogo vale a pena. Nós temos que lutar. Pois bem, o Ranieri Mazzilli e o Juscelino iludiu-se na brincadeira e votou na eleição direta no Castelo Branco. E 2 dias depois, o Supremo Tribunal Federal, acionado, com a informação de que o Jango não tinha fugido, portanto a base de tudo era falsa, sancionou o golpe, quer dizer, homologou a Revolução de 64 e tal. E tinha um porta-aviões norte-americano estacionado, eu vi os documentos na biblioteca do Congresso nos Estados Unidos, porque são desclassificados. Eu conheci o Lincoln Gordon pessoalmente, morei nos Estados Unidos, estive na Universidade de Harvard, fui muito respeitado lá, porque eles adoram pessoas que pensam, né? Ainda que equivocadamente, eles gostam de gente que pensa, quem repete as baboseiras deles, da propaganda deles, eles não têm o menor respeito. E eu conheci também o Vernon Walters, o general, conversei com eles sobre o golpe de 64. Ali o pretexto, claramente, do golpe era a confrontação da Guerra Fria. Agora é petróleo. Agora é petróleo. E a ferramenta não é mais um porta-aviões, é comprar a Veja, é dar um toco para a Globo e satanizar os políticos via novelização do escândalo. Vamos abrir o olho. Vamos fazer o seguinte, eu acho que eu estou me dispersando pelo conjunto das perguntas. Eu acho que melhor um pinga-fogo agora. Tudo bem, mas... eu ia fazer a seguinte sugestão. Como tem bastante gente inscrita, né, não quero negar ninguém, nem o pessoal da plateia, tem um evento lá do Facebook, e eu sugiro, então, quem quiser fazer alguma pergunta para o Ciro, mande lá e a gente escolhe amanhã as que tem as melhores curtidas, e as mais curtidas e faz em vídeo. Não quero colidir com a organização. Eu estou achando isso aqui muito relevante, muito importante. A gente podia agradecer ao auditório, dizer que está todo mundo liberado e tal,
E quem quiser ficar, se não precisar sair, eu topo responder. Tudo bem. De uma por uma, eu vou diminuir as respostas. Só... A gente teve uma inscrição aqui, eu ia falar que o próximo bloco seria de 5 pessoas, que nós tivemos uma inscrição especial que eu vou passar à frente de todas elas. Vem. Ciro, Oi. como aumentar o interesse das crianças pela política? Vou lhe fazer uma homenagem. Vai ser a única pergunta que eu vou dizer, não sei. Mas é assim, meu filho hoje, de 6 meses e meio, que não sabe nem falar papai ainda, a mãe dele levou ele para o protesto. Os meus filhos estavam de rosto pintado no impeachment do Collor, esses já tinham ali 5, 6 anos, os mais velhos. Então nós precisamos fazer que a política não seja uma coisa careta. Sabe, não sei do que você gosta, a idade, se é da Peppa, acho que não é mais, já passou um pouco, né? Talvez o Power Rangers é muito antigo. Quem é, meu Deus? Hein? O Ben 10. Minecraft é esse joguinho. Não, quero saber o herói. Então é o seguinte, a gente tem que ter uma agenda, e a agenda não pode ser careta. E aí eu vou pensar melhor, certo? Vou pensar melhor e vou elaborar uma resposta para você e vou pegar o e-mail da tua mãe e mandar para ela, tá? Todo mundo, claro. Então tá, vamos acatar aí a sugestão do próprio Ciro, né? Vamos fazer a rodada aí de pinga-fogo para conseguir contemplar todo mundo que está na fila. Mas eu mantenho a minha Eu vou sugestão. ser necessariamente mais breve, tá certo, na resposta, porque acredito que os temas mais ou menos estão esmiuçados. Mas eu mantenho a minha sugestão. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, manda lá no evento, amanhã a gente pega as melhores e grava em vídeo com o Ciro Gomes. Meu problema é sempre quem é que escolhe as melhores. As curtidas, eu falei o próprio público. Isso também... Bom, ok. Bom. Vamos ser democrático. Meu problema é que eu, além de brigar com os adversários, brigo com os amigos. Tá. Boa noite, eu sou o Leonardo, estudante de Ciências Econômicas. Obrigado pela aula de Economia Política e Economia em geral. Em geral, eu concordo com todas as propostas em relação aos mecanismos, mas eu queria agora fazer uma pergunta mais no âmbito da macropolítica. Até porque eu queria que tu trabalhasse mais a categoria que eu considero principal da economia política, que é a categoria de classe social. E, nesse sentido, eu queria entender assim, você confia na burguesia nacional? Você confia que um projeto de desenvolvimento, nos marcos do capitalismo dependente, periférico, subdesenvolvido, pode ser coordenado via Estado, Estado investidor, com a burguesia nacional, hoje, na era do neoliberalismo, depois de tudo que a gente já passou, e levando em consideração que todas as tentativas de pacto social amplo que houveram no nosso país, desde Getúlio, sempre terminaram mal, para o povo, para a classe trabalhadora. Então, eu queria ver no que difere a tua proposta, e é uma curiosidade tipo, ingênua e legítima, desses pactos sociais anteriores. Repare, eu não proponho pacto social, eu proponho organizar os interesses do Brasil, porque não adianta ter ilusões, sabe, idealistas. Mas são interesses conflitantes. Não. O interesse conflitante eu tentei descrever aqui. Primeiro, eu, por exemplo, fui ministro da Fazenda e nós precisamos desindexar a economia, como precisamos fazer uma nova rodada de desindexação que ficou por ser feita e hoje você está transmitindo câmbio para a tarifa de telefone. Então você tem uma série de tarefas para fazer que são triviais. Coisas básicas, coisas gerenciais algumas, e depois você vai evoluindo para a grande dinâmica. Eu tenho para mim que a contradição é tão pesada que há um fosso potencial no grande consenso elitista que hoje reúne a produção, por exemplo, o agronegócio. Por que o agronegócio brasileiro, que é produto do oposto da retórica que eles próprios reproduzem? Porque aí eu estava dizendo as assimetrias competitivas globais. Não existiria chance do Brasil ter soja no Cerrado se não fosse o domínio tecnológico da Embrapa, do Estado Nacional Brasileiro. Hoje eles estão comprando semente estéril da Monsanto, monopolista, e estão na mão deles. Eu não posso voltar às origens e reempoderar a estrutura de biotecnologia brasileira e começarmos a sermos autônomos numa semente que os poupe de riscos cambiais e etc, etc, etc. Pode ser ilusão minha, eu estou comovidamente pensando que sim, mas não é só isso.
eu tenho que a questão do crédito, que no mundo hostiliza o Brasil, a Dilma está sendo derrubada protocolarmente por causa do negócio que eles chamam de pedalada fiscal. Sabe o que é isso? É o brutal subsídio ao crédito rural, sem o que a agricultura, o agronegócio brasileiro não existiria. Mas você não politiza isso, porque quando ele gera o excedente dele, ele hospeda no banco e ganha. Se eu estressar a taxa de juros, veja, eu não estou falando de socialismo versus capitalismo, ainda. Eu estou falando da dialética para evoluir por um Estado nacional autônomo e que possa amanhã apropriar excedentes para as suas classes menos abastadas, se não por um socialismo mais radical, que eu tenho dificuldade de visualizar no tempo, na minha geração, mas pelo menos por um welfare state, que pelo menos elimine esses elementos de miséria de massa, que nós temos riqueza suficiente para resolver, se o conflito distributivo for mediado por um governo, um projeto mais empoderado, lucidamente na população. Por que o Lula transitou no primeiro mandato com mais folga? Porque, de fato, houve a equação em que ele sinalizou naquele velho modelo antigo. Elegeu, por exemplo, o setor de petróleo e gás, restaurou a ideia de uma indústria naval brasileira, convocou as mega empreiteiras para este negócio, portanto, abriu uma fronteira monstruosa, e aí foi fazer besteira com o negócio de toco, de propina, não sei o que e tal. Mas isso daí é uma coisa importante, é um modelo. Por que o Brasil vai importar óleo diesel do mundo? Sabe, por que a gente não vai... Então, a minha tática, eu sou pouco ambicioso, sendo ambiciosíssimo. Ainda antes do socialismo, eu quero preparar o Brasil com um projeto nacional de desenvolvimento, cuja construção, o consenso ao redor dele, seja a lei do menor esforço. Qual é o menor esforço? Aquilo que eu falei para vocês, nós temos 120 bilhões de dólares de déficit no balanço de pagamentos comercial do setor manufaturado. 25 bilhões petróleo e gás. Você faz 3 refinarias, você autossuficientiza o Brasil em derivados de petróleo. E passamos a pagar isso em real, sem depender mais dos outros. E geremos excedentes, vamos ser grandes exportadores, porque isso é um potencial que vem de uma vocação natural brasileira, que é satanizada por certas figuras muito agradáveis assim, para ouvir. Depois o agronegócio, 40% dos custos de produção. E tudo que agrega valor, ex-post, são estrangeiros. Qual é o sentido do Brasil não ter uma esmagadora nacional de soja? Qual é os polímeros que nós podemos desenvolver já com novos materiais, com supercondutores e tal, a partir de uma política concatenada de ciência e tecnologia focada na superação dos desequilíbrios? Por esse caminho eu creio que o consenso ou o dissenso se diminui. Percebe? E necessariamente a taxa de juros vai hostilizar o prêmio ao rentismo. Obrigado. Eu queria continuar conversando, ali só fora. que eu tenho que... Ali fora a gente conversa, então. Sair, então. nós continuaremos. É do que se trata. É isso aí. Beleza. Ponto aí. Obrigado, viu? Boa noite. Obrigado a você. Façam perguntas mais simples, por favor. Como? Não, quem pergunta é que fala. Ciro, boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigado pela sua presença. A sua militância empolga a gente e a gente vai buscar corresponder a isso militando igualmente. Eu tenho 2 perguntas encavaladas dentro desses meus 2 minutos. O amigo Bruno, de Medicina, perguntou qual é a sua opinião sobre a reeleição no Poder Legislativo. Eu sou mestrando em Relações Internacionais aqui na UFSC, a minha pergunta é nesse campo. Você diz que um projeto de desenvolvimento nacional precisa começar corrigindo um elemento que é o elemento do balanço de pagamentos, você acabou de mencionar, que a gente tem um desequilíbrio nas nossas contas externas, especialmente em manufaturados. E esse desequilíbrio é corrigido através da mudança do perfil de integração do Brasil na cadeia de mercadoria, e você cita, por exemplo, a do petróleo. O problema que eu entendo, a partir dos estudos, é que, quando você muda o padrão de inserção do Brasil, você estressa a cadeia de mercadoria. Por exemplo, você falou, faz 3 refinarias de gás e petróleo.
Quando você faz essas 3 refinarias, você estressa o concorrente, o competidor que já está solidificado e que comanda aquela cadeia. Aí o concorrente responde a esse estresse da cadeia, inclusive na dimensão política. Está aí o Serra para dizer isso. Mas a minha pergunta é, como que um projeto nacional de desenvolvimento consegue articular com as forças internacionais uma espécie de proteção política a essas respostas competitivas? Com que forças internacionais, na geoeconomia internacional, um projeto nacional de desenvolvimento tem que consertar politicamente para se proteger das respostas competitivas de quem já está solidificado e economicamente e politicamente também? Obrigado, boa noite. Que noite maravilhosa eu estou tendo. Que noite maravilhosa e especial vocês estão me dando. A motivação do golpe, as motivações são 3. Os políticos encerrar a Lava Jato, a plutocracia garantir excedentes para honrar a inflexão da dívida versus PIB e a política externa destruir o esforço. Petróleo e gás é um elemento concreto, uma concretude disso, motivacional, mas, na verdade, a lógica é contrapor o que nós estamos experimentando. Não quer dizer que nós conseguiríamos já, mas é potencialmente muito bom o que nós fizemos. Eu ajudei a fazer o Tratado de Ouro Preto, tem a minha assinatura, e a lógica ali era antagonizar a concepção norte-americana de um grande mercado das Américas, que chamava ALCA, e que o Fernando Henrique comprometeu-se de pôr em vigor em 2005. Nós tínhamos essa preocupação porque tinha a ver com defesa, tinha a ver com geopolítica, tinha a ver com nossa vontade de ter um mundo multipolar e até os princípios do Barão do Rio Branco, a não intervenção, a solução pacífica dos conflitos, enfim. E aí eu tinha instruções formais do presidente Itamar Franco para consolidar com pressa o Mercosul. E virou um grande negócio. Independentemente do fenômeno chinês não existir ainda, virou o primeiro negócio ou o segundo. Rivalizamos com o Mercosul aqui. Virou uma grande vantagem para o Brasil, embora muito imperfeito. Por exemplo, o Rio Grande do Sul sofreu muito. A risicultura se arrebentou, a vinicultura se arrebentou, a própria pecuária do Rio Grande do Sul se arrebentou por conta de ser muito mais uma coisa de protagonismo industrial, que era o que estava na nossa cabeça, e como o Fernando Henrique entrou na sequência do Itamar, não cuidou de fazer os aperfeiçoamentos necessários, que tinha a ideia, nos documentos antecedentes, até de uma espécie de euro, de fazer uma moeda, de coordenar nossos regimes de trabalhista, previdenciário, com a Argentina, com tal. Naquela data, o estresse era Chile, bilateral com os Estados Unidos, Colômbia, bilateral, já com presença militar, e o Paraguai aceitando uma potencial base militar, que depois nós estressamos nos bastidores, eles ficaram só com uma pista de pouso, e agora, depois evoluímos, criamos a Unasul, que é um aforamento interessante, criamos o CARF, não sei se conhece, que já está financiando os projetos aqui, Fortaleza tem projetos no CARF financiados, projetos de infraestrutura, tudo independente do receituário do FMI, do receituário do Banco, que é do Banco Mundial e BID, e BIRD, né? O Banco Mundial, BIRD e BID. E avançamos para a questão dos BRICS. Não por acaso, os americanos correram e fizeram, sem a China, um grande acordo comercial transpacífico. E aí fica muito claro, porque nesse movimento nós tivemos que fazer a remoção das desconfianças dos nossos vizinhos latino-americanos. Todos achavam o Brasil um país imperialista, que olhava para o Ocidente a partir da praia, de costas para eles, e com traumas da Guerra do Paraguai, etc., etc. Nós estamos trabalhando, enfim, reverter tudo isso há anos. Por isso que eu estou muito indignado. E o Serra já entra, aí diz assim, a Venezuela. Eu não tenho nada a ver com o regime da Venezuela, eu não admiro o regime da Venezuela. A Venezuela tem uma carga tributária ridícula, e entra ano, sai ano, entra político, sai político. Carlos Andrés Pérez era meu amigo, e tal, e não sei o que, tal, Chaves era meu amigo, e não sei o que e tal, e não faz o que tem que fazer. A carga tributária deles é 7% do PIB, e a receita que os financia é a receita patrimonial da PDVSA. O petróleo sobe, eles gastam o dinheiro, o petróleo cai, eles quebram. Então não tenho admiração nenhuma pela elite venezuelana, nem pelo lado, nem pelo outro, nem coisa nenhuma. Porém, bilateralmente, o Brasil tem 5 bilhões de dólares consistentes superávit contra eles. Nós temos milhares de brasileiros e a nossa conta de pagamento, que é extremamente deficitária, temos 5 bilhões de dólares de superávit com a Venezuela. Isso ano passado, não sei o que vai restar
nessa esculhambação. O embaixador foi embora, porque levou um chute no saco do Serra, que não sabe o que é diplomacia, mas sabe qual é a tarefa que ele tem, é derrubar o Maduro. Próximo serviço porco agora é derrubar o Maduro, fazer um golpe de Estado na Venezuela. E isso está acontecendo. E os BRICS, talvez tenhamos que, enfim, se nós conseguirmos reverter esse quadro terrível de golpe, os BRICS vão fundar um banco que é maior do que o Banco Mundial, cara. Nós estamos falando de um banco que entra no jogo multilateral sem as condicionantes reacionárias, que até tem artigos agora do Fundo Monetário Internacional caindo em si, que o dogma neoliberal criou inequidade, criou instabilidade, etc, etc. O banco entra com 100 bilhões de dólares de capital, permitindo financiar experimentalismos institucionais, como esse que nós estamos discutindo aqui, se é possível um desenvolvimento autônomo. Eu não defendo trocar o imperialismo americano pelo imperialismo da China, vamos deixar claro. O que eu defendo é que o Brasil não tem nada que ser submetido ao imperialismo de ninguém. Nós temos a nossa amizade, a nosso Ocidente, mas nós temos que ter parcerias. Hoje o principal parceiro comercial comprador do Brasil é a China. Então é por isso que nós vamos nos alinhar. Entrou 25 bilhões de dólares da China no setor elétrico e em petróleo no Brasil, nessa hora de crise. Agora nós não nos acautelamos, ou eles não tiveram coragem, porque para eles é delicado. Uma cláusula democrática, como nós temos no Mercosul. Fernando Henrique desarmou um golpe no Paraguai pelo telefone. Já o Lula não conseguiu, porque devíamos ter constrangido quando derrubaram o Lugo. Nós devíamos ter feito. Agora, os BRICS não têm a cláusula democrática, porque é complicado para a Rússia, né, falar numa democracia liberal, é complicado para a China, enfim, para a Índia mesmo, com as castas ainda existentes, é complicado. Enfim, sabendo onde a gente quer ir, o resto vai ser dificuldade, mas a gente sabe o rumo. Por isso que a gente não pode permitir que a política externa de comércio exterior agora do CER é bilateral. Negociações bilaterais. Com essas assimetrias que eu estava destacando aqui, a gente não tem lugar para andar nisso aí. Sem um regime de preferência, uma tarifa externa comum, que eu ajudei muito penosamente a construir, a gente não tem saída. Boa noite. Como é? Assim, veja bem, não tenho opinião formada sobre isso, não é nosso problema. Entendeu? Essa reeleição tem assim, tipo o Henrique Alves, que está ministro agora do Temer, enrolado até o gogó na Lava Jato, tinha 9 mandatos, eu só tive um e não quis o outro. Entendeu? Não é um problema isso. Desde que a gente introduzisse, por exemplo, o recall. Na reforma que eu sonho, entra o recall, que tem esse nome em inglês, porque não tem um correspondente em português. Mas é a ideia de que você obrigue os candidatos a registrarem uma plataforma mais explícita, junto com seus documentos na véspera da eleição, e que um conjunto de eleitores fiscalizados pela Justiça Eleitoral possa desconstituir o mandato, não por corrupção, que continua tranquila aí nos órgãos pertinentes, mas pela mera mentira. Isso é o tipo da coisa, como impeachment, para não usar, mas para criar uma iminência, porque nós temos 2 problemas a serem perseguidos por uma hipotética reforma tributária na minha cabeça. Dinheiro e política, essa relação, não pode ser resolvida com a equação do moralismo pentecostal ou católico, na minha opinião. Sabe, essa eleição provavelmente será a eleição mais suja da história brasileira, essa agora, municipal, porque nós comemoramos que o tribunal, sem qualquer lei que o defina, determinou o financiamento estritamente particular. Com a sociedade feliz da vida com seus políticos, você imagina, né, como os candidatos progressistas vão ter dificuldade, enquanto os endinheirados. Lá no Ceará, o cara que simplesmente é nosso adversário é dono das empresas de transporte de valores do Brasil. Já aconteceram dois assaltos explodindo o carro forte, que o seguro paga, não se feriu ninguém, o carro, a fotografia, se tivesse dinheiro ali, virou cinza e o dinheiro sumiu. Porque vai ser a eleição do dinheiro vivo, do dinheiro em espécie, do suborno, e a justiça não está equipada para essas realidades. Então, é preciso essa questão. E a outra é a distância entre promessa e realidade, que deprime muita coisa. O remédio, na minha opinião, não é cessar a reeleição, é botar o recall no ordenamento brasileiro. E a minha sugestão tática é que a gente faça isso para vigir daqui 3 eleições. Porque não passará jamais uma reforma política por uma contradição que a gente nunca quis entender e que é óbvia. A institucionalidade em vigor gera a representação que temos. Por que a representação que temos vai mudar a institucionalidade que lhe dá origem? Só tem um jeito, mandar isso a plebiscito e referendo e botar para vigorar daqui 3, 4 eleições, que o cara pensa, né? Até lá eu já morri,
né? E passa. Boa noite, meu nome é Nicolas, sou professor de História. E eu queria fazer uma pergunta sobre táticas para a eleição de 2018. Né? Ou se o Nosferatu sair, a gente fazer uma eleição antes. Nosferatu é ótimo. Então, né? E eu queria entender, eu queria entender as diferenças e as aproximações que o seu projeto tem com o PSOL, especificamente. Assim, eu tenho medo de ficar entre os dois na hora de votar e queria entender um pouco as diferenças deles. E pensando um pouco em 2014, uma coisa que ainda não escutei o senhor comentando, mas que o pessoal pegava muito firme, era a questão da legalização da maconha e da descriminalização do aborto. Então, eu queria saber a sua opinião sobre esses temas. Que eu entendo que eles foram protagonistas de um debate que aconteceu no público, no social, mas um debate que os três maiores candidatos da eleição não se prestaram a fazer durante os debates eleitorais, né? Que a Marina, a Dilma e o Aécio, parece que eles nunca tinham escutado essas palavras na vida deles. Então, é isso. Queria saber sua opinião e a posição do seu pessoal. Veja bem, você grosseiro querendo ser amigo. Na conjuntura, eu tenho uma absoluta afinidade com o pessoal, mais do que afinidade, admiração. Na realidade, lá do Congresso, era a turma com quem eu me sentava. Chico Alencar, o Ivan Valente, a Luciana Genro, sentei com ela também, enfim. Mas eu vejo o PSOL como um partido que não tem projeto, propriamente. Eu também não tenho ainda. E como eu sou obrigado, já fui ministro, já fui governador, já fui não sei o quê, papapá e tal, então eu tenho um pouco mais de obrigação do que a militância do PSOL de ter uma resposta sobre a geografia econômica brasileira, essas assimetrias globais. E eu não tenho o constrangimento de ser um socialista real, entendeu? Eu nunca fui, sabe? Eu não tenho direito a essa categoria, eu não posso me nobilitar, sabe, com a minha intransigência com o socialismo e tal. E eu admiro, respeito, quero bem, os meus amigos sempre são desse lado, mas, enfim, eu sou menos do que isso. Então, o meu projeto é um embrião nacional desenvolvimentista modernizado, com as atipias do tempo, porque não há mais os tempos tecnológicos do passado, mas a ferramentaria tem muito a ver com como é que o Brasil saiu do nada e virou a quinta economia industrial do mundo, o que é que a gente podia aprender com a nossa própria experiência. E a pista para um possível governo, que não é propriamente um projeto nacional ainda, que eu espero chegar, se eu for candidato, levando, e se eu não for, vou ajudar o PDT a formatar, é em cima desse ideário. O PDT também nunca foi um partido socialista, vamos dizer, é um partido socialista à brasileira. É o trabalhismo do Pasqualini, onde a questão nacional tem um relevo, a questão do desenvolvimento coordenado estrategicamente com iniciativa privada, portanto, a gente aceita a propriedade privada dos fatores de produção, e a questão da indignidade, da indignação com a miséria. Da indignidade da miséria e a eleição do Estado como responsável por promover por caminhos novos, modernos, não necessariamente estatistas, mas, enfim, sinérgicos com a sociedade. Há que haver uma responsabilidade com prazos, metas de superação da miséria e da desigualdade. É mais ou menos isso, e nisso a minha afinidade absoluta com o pessoal, que tem uma visão nacional, que tem uma solidariedade genuína com a causa dos mais pobres e que tem, aí sim, uma perplexidade, na minha opinião, de como dialeticamente desenvolveríamos o Brasil na direção do que eles sonham, mas partindo dialeticamente de hoje. Talvez esse seja o único dissenso. E eu não quero falar sobre isso porque o pessoal está jogando um papel absolutamente nobre nesse processo. Se tem alguém no Brasil que tinha direito de esculhambar o PT, de esculhambar o Lula, de esculhambar a Dilma, de mostrar sua intransigência, era o pessoal. Generosamente se puseram na defesa da democracia, sabe, eles foram humilhados, são todos ex-petistas, foram todos humilhados, desprezados em nome desse pragmatismo e tal, e eles nobremente saíram na defesa da democracia, saíram na defesa do Brasil, independentemente da justa razão que teriam de criticar. Aborto e droga. Sobre droga, a minha opinião é perplexa. A outra não é, né? Meus amigos dizem para não falar nisso, mas eu não sou candidato. Eu sou formador de opinião. Se eu for candidato, aí eu vou ver o que é que eu falo e o que é que eu não falo, mas não vou mentir. Hoje, eu sou um professor que está a serviço de um debate que ajude ao brasileiro médio, concorde comigo, a sair da confusão. Então, sobre droga, eu considero, pessoalmente, sei que isso é uma posição anacrônica, não é a mais moderna,
mas não sei se a mais moderna me convence, ainda não me convenceu. Tem uma entrevista que eu gravei para a Mídia Ninja, acho que vai ao ar segunda-feira. Então assistam lá a Mídia Ninja, foi um grande momento da entrevista, quer dizer, um grande sob o ponto de vista do tempo. Então o que é que eu sou a favor? Da descriminalização do uso e de sentar a mão dura da lei em cima do tráfico. Isso é o que eu penso sobre droga. Aí as pessoas já estão me dizendo que se fazer essa mão dura sobre o tráfico, acaba inibindo o usuário de boa-fé de poder comprar numa farmácia pública, tudo eu vou ouvir. Mas hoje a minha opinião precária é essa. Sobre o aborto, eu acho que é uma tragédia humana, é uma tragédia social, é uma tragédia emocional, mas é fundamentalmente uma tragédia de saúde pública. Portanto, o Estado não tem nada que entrar nesse assunto, a não ser para apoiar as vítimas dessa tragédia, que são as mulheres pobres, negras, dos bairros pobres das grandes cidades. Porque as ricas estão fazendo o debate calhorda, fictício, está aí nas religiões, nos políticos mentirosos, e as mulheres ricas fazendo seus abortos numa boa clínica, com asepsia, com cuidados, e as pobres estão morrendo. É uma coisa imensa. Então, se eu puder ajudar nisso, evidentemente que o presidente da República não é quem faz, o SUS vai acolher e nós vamos aconselhar, apoiar, criar um sistema de adoção preferencial e dar apoio e assistência familiar, mas a decisão disso é da mulher. Se ela fizer, o SUS apoia. Portanto, não permitamos que esse debate jamais se apresente com história de quem é a favor e contra aborto. Ninguém é a favor de aborto. Aborto é uma tragédia. Agora, como o Estado deve lidar com essa tragédia? Agravando a tragédia ou minorando a tragédia? Eu tenho certeza, se a gente condicionar o acesso ao SUS, dentro dos prazos e da sanidade disso, a um aconselhamento psicológico, a um programa de adoção, enfim, a uma mediação com a família, vai despencar a quantidade de abortos que se pratica no Brasil. Meu nome é João Maurício, eu sou estudante de medicina, vim de Criciúma. Primeiramente, o senhor tem dito que não sabe se vai ser candidato a presidente. Eu queria pedir, humildemente, nos dê a chance de depositar o nosso voto no senhor. Segundo lugar, eu li o livro do senhor com o Roberto Mangabeira Unger, e no capítulo sobre refinanciamento do Estado, o senhor trata exatamente dessas duas questões que você já tratou aqui hoje, da reforma tributária e da reforma da Previdência. Mas no que o senhor tocou no assunto, o senhor não tocou necessariamente na proposta daqui, que era o imposto generalizado sobre o valor agregado, com uma alíquota razoavelmente alta, e um regime de capitalização público da Previdência. Eu queria que o senhor pudesse aprofundar melhor esses assuntos, se fosse possível. Que noite. Não, tem jeito. Ó, é assim, o Brasil está desfinanciado, ponto. Não é verdade o déficit da Previdência, mas esse é um assunto que nós temos que pôr em perspectiva, porque o déficit do país é que faz esses trambiques. Então faz a DRU, o Michel Temer já fez, tirando 30% de todas as receitas atualmente vinculadas à Previdência, à saúde, à educação e tal, e transfere para o serviço da dívida. Isso é um puxadinho. E é um puxadinho não, por quê? Porque tem uma equação errada. E o sistema de impostos que eu advogo, ao contrário do que o amigo pensava, ele elimina impostos e ele cria outros. Então, as grandes novidades, para se entender o que eu defendo, é o imposto, que não é nenhuma grande novidade, é o Brasil aprender com a experiência de êxito do mundo. Então, o mundo inteiro tem como principal tributo sobre o consumo um IVA, um imposto sobre o valor agregado, que quando atinge escala, pode ir caindo de valor. Como eu pretendo, no modelo que eu advogo, extinguir IPI, ICMS, ao contrário do que o amigo que não leu, né? O estudante de medicina leu, o estudante de economia não leu, um livro de economia política. Me dê esse prazer de ler o meu livro e faça uma crítica ali. Então, eu proponho extinguir ICMS, IPI, ISS, todos esses tributos, e criar um único grande tributo, e, portanto, tem que começar com a alíquota alta, que substitua todos esses. Para resolver a grande contradição federativa entre estados industrializados e estados não industrializados, o que é que eu proponho? É que esse IVA seja cobrado centralmente pela União e anuncie-se já na lei da sua criação
que ele será repartido metade pela origem do valor agregado e a outra metade será distribuída inversamente proporcional à renda per capita das comunidades federativas brasileiras. De maneira que a União compense toda e qualquer perda que qualquer Estado possa ter, por isso a alíquota tem que ser alta. Ou seja, eu prometo fazer o imposto com a alíquota alta, né? Que, embora, se ele tem êxito, ele vai gradualmente caindo a alíquota, na medida em que você vai, com as outras ferramentas, ganhando escala para você diluir esta carga tributária mais. Eu proponho criar esse tributo, um tributo adicional sobre o consumo suntuário. Aqui é um tributo sobre uma lista específica de bens que vão de iate, jatinho, helicóptero, mas é também caviar, perfume francês, e vai indo. Aqui o efeito também é ser progressivo para poder eliminar aquelas tributações que incidem sobre comida, cesta básica, remédio e tarifa de energia elétrica, telefonia e água e esgoto, que são perversamente regressivas contra as maiorias brasileiras hoje. E propõe recriar o tributo sobre heranças e doações, criar um tributo importante, e adicionei do livro para cá a ideia de permitir aos estados, se quiserem, criar um adicional de imposto de renda, de maneira que não supere a soma da alíquota federal com a alíquota estadual, 35%, e necessariamente de forma progressiva. Acabaria, se eu fosse presidente, ou se eu pudesse influir no desenho tributário brasileiro, acabaria com essa história de PJ pagar 15% e pessoa física pagar 27,5%. Então, todo mundo pagaria renda só pela proporção da renda, criaria alíquotas mais baratas mais para cá e alíquotas mais altas para lá, fazendo esse plus para um adicional de receita para os estados e municípios. Era isso? Hein? Previdência. Na Previdência, o moderno não é o regime de repartição que nós temos. Como é o regime de repartição? Eu cobro da mão para a boca, né, um percentual do trabalhador, um percentual do empregador, e depois eu fui criando puxadinhos. Contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, não sei o que e tal, para evitar encontrar a tragédia de que nós temos uma tragédia. Não, isso é uma coisa boa, mas é uma coisa complexa que o nosso imaginário não sabe ainda. Aquela história do botijão de gás etário. Então, o que é que eu proponho? Eu proponho que nós tenhamos um regime novo de previdência, que seja um regime de capitalização. O que é isso? Os modos modernos de produção são crescentemente automatizados, robotizados, mecanizados. Portanto, a lógica de incidir sobre folha de pagamento no Brasil só tem estimulado uma brutal informalidade nas relações de trabalho em desfavor da classe trabalhadora. Como é que funciona o regime de capitalização? De novo, você revoga os penduricalhos todos e cria um regime que vai incidir sobre o faturamento bruto das empresas, não tem mais incidência sobre folha de pagamento, vai tudo para o faturamento bruto das empresas, que serão desoneradas de todos os outros penduricalhos, certo? Vamos lá ter clareza. Nós não podemos acrescentar o faturamento bruto e deixar PIS, COFINS, contribuição social sobre o líquido e PIS. Né? PIS, COFINS já falei. Então, você troca isso por um regime de capitalização e, em vez de tirar daqui e pagar ali, você hospeda isso em fundos de investimento públicos, porém controlados pela sociedade civil em bases manualizadas e meritocráticas, de maneira que os gestores serão contratados privadamente e serão remunerados com um plus a mais, como diz o meu conterrâneo lá de Sobral, essa parte do plus a mais, pode rir que isso é uma piada, quer dizer, plus e a mais é a mesma coisa, né? Então serão remunerados com plus a mais conforme... E aqui eu começo a explicar a lógica de como é que eu vou elevar a formação bruta de capital do Brasil, ou seja, a energia para o financiamento, de 14% para algo ao redor de 30%, 32% do PIB, que é a nossa meta para financiar um desenvolvimento não inferior a 5%, 5,5% por 2 décadas, o que eu creio seria razoável para nos levar a indicadores dos países do Mediterrâneo, que eu tenho estudado. Para isso, eu introduziria na realidade institucional brasileira uma lei de responsabilidade social. Essa lei seria assim, uma emenda à Constituição que agregaria aos casos de intervenção federal ou estadual possíveis, que a Constituição hoje previne, a ideia de garantir mínimos de desempenho socioeconômico, na forma da lei. A lei determinaria que
na formulação da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e do orçamento, o governo federal estabeleceria mínimos de desempenho em bases territoriais definidas, regionais ou mesorregionais, porque o Brasil realmente é assim. Florianópolis é rica, a zona oeste de Santa Catarina é pobre, né? Então você tem desigualdades imensas. A metade sul do Rio Grande do Sul está numa decadência econômica tremenda, é o lugar que mais decaiu. Fortaleza é rica e a região dos Inhamuns é muito pobre. Então o Brasil, para ser entendido, precisa ser entendido em bases mesorregionais. Então essa lei na prática diria assim: a mortalidade infantil tolerada nas regiões assim, assim, assado, será na região tal 16 por mil, na região tal 9 por mil, na região tal 12 por mil. E aí o Ministério Público, o prefeito, o governador, qualquer do povo, o presidente da República, o governador, ao não acontecer, pode e deve acionar uma intervenção que será proporcional apenas às causas de não atingimento até que elas estejam atingidos aqueles mínimos. E eu tenho certeza que o cabo que fizer isso no Brasil ganha o prêmio Nobel, porque está na mão de fazer. O grande erro no Brasil são essas políticas horizontais que não compreendem o país, e a gente então está botando mais onde não precisava botar menos e menos onde precisava botar mais. Terminar, me avisem, eu estou gostando muito. Então pronto. Boa noite, Ciro. Boa noite. O senhor afirma que os juros... Oi. Boa noite. O senhor afirma que os juros estão altos por mera decisão política. Por outro lado, o senhor critica a meta de superávit primário, que é um instrumento que força, ou deveria forçar um governo a ser responsável com as contas, certo? E isso que o senhor concorda, inclusive. O senhor também acha que as fraudes fiscais praticadas pela Dilma não são motivo de impeachment, certo? Não são? Motivo de impeachment. Sim. Sim. Por outro lado, essas fraudes ou esses atrasos nos repasses aos bancos públicos deixaram um rombo de dezenas de bilhões, quase uma centena de bilhão, não contabilizados, e que, além de destruírem a confiança do poder do governo em saldar suas dívidas, ela ainda é adicionada ao gigantesco bolo da dívida pública, e que, não fazendo superávit, isso vai aumentando progressivamente. E esse conjunto de resultados acaba pressionando ainda mais os juros para cima. Num eventual governo seu, as manobras de bombear o orçamento com dinheiro dos bancos públicos a juros artificialmente baixos seria uma prática... Você disse juros excessivamente baixos, eu ouvi isso? Juros artificialmente baixos. Excessivamente? Artificialmente. Artificialmente, tá. Se isso seria uma prática corriqueira. E só com relação à escola austríaca, ainda em 2010, quando o Brasil crescia 7,5%, a escola austríaca já vinha apontando problemas e já previa uma crise próxima. E eu só acho engraçado que o senhor diz que a escola austríaca é um monte de bobagem, mas o senhor não consegue nem dizer um nome de um autor. Não conseguiu o quê? Austríaco. Eu não respeito nenhum, desculpa. Não, o senhor não conhece? Nem conheço. Não conhece nenhum? Não conheço e não gosto. Então como que pode afirmar que é bobagem? Pois é. É porque todos os que os reproduzem aqui me passam uma impressão absolutamente má. Percebe? Qual é a relevância disso no mundo, meu irmão? Se livre disso, pense com a sua cabeça. Percebe? Seja liberal, conservador. Não, eu estou lhe recomendando que você é um garoto que eu quero que jogue para o seu país. Se você está aqui, você tem valor. Se você está aqui, você é um cara especial, você é uma exceção. Então, não estou querendo que você concorde comigo, eu estou pedindo que você pense com a sua cabeça e vou começar a lhe ajudar no ponto. Então, o ponto é assim: suponha que a inflação projetada de 11,5%, 12 meses atrás, fosse uma inflação de demanda. Não esqueça o que eu falei. Sabe qual é a capacidade instalada ociosa da indústria brasileira hoje? 38%. Então, não tem hiato de produto, não tem inflação de demanda. A escola austríaca não precisa dizer que ia ter merda no Brasil, porque eu também escrevia na Carta Capital e anunciei 1000 vezes. Mas não é por conta disto, entendeu?
Você tem o seguinte, mudou o patamar de câmbio e fez-se um tarifaço. Procede? O fato. Não vai concordar comigo em nada da análise do fato, mas é fato que houve uma desvalorização cambial de 47% entre o primeiro momento e o segundo momento da Dilma, entre a eleição e o ano 2015. Eu trabalho na CSN. Houve, tá? 47%. Você compreende o mecanismo de transmissão instantâneo que a escola austríaca não sabe o que é o Brasil e não sabe como é. Você imagina quantas vezes na história americana houve uma desvalorização cambial do dólar lá? Quantas vezes o euro se desvalorizou 10% em 6 meses ou um ano? Então não tem manual, a escola austríaca o cacete. Porque, você sabe, objetivamente, eles não são capazes, eles não proponham para eles não são capazes de compreender uma coisa que é nossa. Um ano não, 7 meses, uma desvalorização cambial de 47%. E aí você vai para o preço, e você depois, para completar, no caso brasileiro, não sei quanto foi Santa Catarina, em São Paulo, que é proporcionalmente 23% da população brasileira, a tarifa de energia elétrica subiu 72% com decreto do Executivo. Então a pergunta é, qual é o efeito da taxa de juros, cujo efeito sobre demanda agregada eu sou obrigado a conhecer? Isso é uma obviedade, isso é trivial. Então, se você em qualquer lugar do mundo, e você desconsiderou tudo que eu falei, voltou para cá lendo a pergunta, livre-se do seu celular e pense, junto comigo. O Brasil precisa de você pensando diferente. Não estou pedindo que pense igual, não. Estamos pedindo que pense igual, não. Nós precisamos botar nossas convicções a serviço da percepção da nossa realidade, e os manuais não nos ajudam, porque eles também são formulados ante realidades absolutamente peculiares em relação a nós, ou nós peculiares, e atendem interesses que não são os nossos. Então, repare bem, houve, entre a eleição e a posse da Dilma, 2 fenômenos. Uma desvalorização cambial de 47%, eu volto a explicar. Vai para o preço do pão, porque o trigo é comprado em dólar. Vai para o preço do remédio, porque a química fina é comprada em dólar. Vai para o preço do ônibus, porque o diesel é comprado em dólar. Pergunta, qual é o efeito da taxa de juros sobre esse fenômeno da transmissão do câmbio para os preços? Nenhuma. Segundo efeito, tarifas públicas. Meteu cacete 70%, 50%, 60%. Gasolina. Gasolina, mete um tarifaço em cima, e aí você tem que a energia subiu 58%. A minha pergunta é, qual é o efeito da taxa de juros sobre um decreto do Executivo que aumenta a conta de luz? Até o doutor da medicina ali é capaz de responder. Meu irmão, pergunta aí, você da medicina. Eu aumento a taxa de juros, o que é que ele fez sobre a taxa de... o decreto que aumentou a energia? Qual é o efeito? Não tem nenhum. Mas eu vou aceitar para argumentar que nós tínhamos há 12 meses atrás uma inflação de 11,5% projetada para os próximos 12 meses. Então, eu vou aceitar para argumentar que o Banco Central, patrioticamente, para garantir o povo brasileiro, meteu a taxa de juros de 14,25% sobre uma inflação projetada de 12 meses de 11,5%. Tá certo? Eu vou aceitar para argumentar. Sabe qual é a inflação projetada hoje para os próximos 12 meses? 5,9%. Por que a taxa de juros continua em 14,25% meses depois? Percebe a sacanagem? Como economista. Vamos aceitar para argumentar, e isso é pura baboseira, que 14,25% fosse correto para esconjurar uma inflação projetada de 11,5%. Agora eu tenho uma taxa de juros em 14,25% para uma taxa de inflação projetada de 6%. Se estava certo 14,25% contra 11%, como é que pode estar certo 14,25% contra 6%? Porque o que importa é a diferença entre taxa de juros nominal e inflação. Concorda? Pronto. Qual é a outra parte? Assim, pedalada fiscal, vamos lá. Todos os códigos penais do planeta civilizado começam com um artigo, que foi um brocardo romano. Nullum crimen, nulla pena sine lege, né, doutora? Nullum crimen, nulla pena sine lege. Não há crime, portanto, não há pena sem lei anterior que o defina. Isso é da civilidade do ser humano, para garantir que o camarada é livre para fazer tudo o que quiser fazer, exceto o que a sociedade combinar como crime. Portanto, só há crime se houver lei anterior, e, portanto, pena se houver lei anterior que o defina. No presidencialismo, ao contrário do parlamentarismo,
O presidente da República é eleito para um mandato fixo de 4 anos, no caso brasileiro, no caso norte-americano, e dali só poderá ser defenestrado pelo cometimento de crime de responsabilidade, como tal definido em lei. A Constituição diz o que é crime de responsabilidade. E a lei de 1950 também diz. E pedalada fiscal não é crime de responsabilidade, não está nenhum tipo penal. Nenhum tipo penal. Portanto, está duvidando? Me explica a controvérsia para eu lhe ajudar a entender. Só um minutinho. Sim, vai lá. O repasse a banco. Eu não estou dizendo que a Dilma fez uma gestão contabilmente sadia. Eu não gosto disso. Portanto, a minha resposta, e vou te surpreender com uma informação, a minha resposta é não, eu não farei pedalada fiscal. Mas, se na lei brasileira, Fernando Henrique fez, Lula fez por 8 anos, Fernando Henrique fez por 8 anos. Sabe o que é pedalada fiscal, para quem não está iniciado? É assim, a Caixa Econômica tem que pagar o Bolsa Família no dia 25. Ela não tem o dinheiro, o Tesouro, por alguma razão, não quebrou o papel, não fez, enfim. O que é que o governo faz com a Caixa Econômica, que é um banco estatal? Caixa, paga o Bolsa Família, que eu te pago daqui a pouco. Isto é uma manobra contábil, porque na prática é um empréstimo. Isso não é roubo, isso não é desvio, isso não é nada, isso é um empréstimo. O empréstimo é uma coisa decente, tá certo? E é um empréstimo por 30 dias, por 90 dias, no máximo, que foi o máximo dela. Todos os recursos de 2015 foram honrados dentro do exercício de 2015. Outro elemento, Banco do Brasil executa o plano de safra da agricultura familiar e financia o agronegócio. Há uma diferença a ser apurada, meu companheiro, porque a política monetária oscila. Há uma diferença a ser apurada, portanto, ex ante não é possível, entre o juro que o Banco do Brasil faz subsidiado, que você chamou de artificialmente baixo, sem o que o Brasil morria, não tem agronegócio. Se não fosse por os juros bancários, acaba colapso o agronegócio. Para pensar, meu companheiro. Para pensar. Vamos praticar. Juro agora é na porrada. Acabou o agronegócio do Brasil. A desindustrialização se consuma, porque tira o BNDES, que você também está falando de juro artificialmente baixo, e você destrói a sua economia. Não? Você vai ficar aí para me ensinar como fazer, porque isso aí é bom demais, tá certo? Mas vou continuar aqui. Então, a Dilma manda o Banco do Brasil antecipar o crédito rural, porque tem a data da chuva, tem a data do plantio, isso é um calendário agrícola, e naquela data o Banco Central está praticando uma certa taxa de juro, e eu não sei qual é a diferença entre o subsídio, entre o juro que o Banco do Brasil vai dar para o trabalhador, para o operador rural, e a diferença que eu vou pagar. Chega dentro do exercício, ela pagou 100%. Porra, peraí um pouquinho, qual é o crime que a nossa presidenta cometeu? Sabe qual foi o crime dela? Não deu aumento para o judiciário, não recebeu os governadores, botou uma banda de ministro ladrão, incompetente. Esses são os crimes dela, mas isso não é crime de responsabilidade também, e não é o documento que está contra ela prosperando no Congresso Nacional. Agora, feito por um parecer comprado por R$45 mil pelo PSDB, daquela alucinada, semi-analfabeta Janaína de Tal, e pelo ex-ministro do Fernando Henrique, e por um senil cheio de rancor e de inveja, porque é ex-petista a quem o Lula não prestigiou. Quer redarguir? Eu quero ouvi-lo. Só o... Não, eu deixo, é preciso. Eu prometi que eu não ia só responder pergunta. Só os empréstimos, o governo usar um banco público para empréstimo, isso é um crime de responsabilidade fiscal. Não é não. Ei, sim. Não use jamais essa expressão. Crime de responsabilidade, ponto. Falar em crime de responsabilidade fiscal é simplesmente nada. É ignorância. Não existe isso na lei. Não existe. A lei de responsabilidade fiscal não combina com impeachment nenhuma prática. Nenhuma. Ô, meu irmão, sou professor, ex-prefeito, ex-governador, irmão de governador, filho de prefeito. Não existe na lei. Vai no Google, cara. Professor? Vai no Google. Não existe a figura do crime de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal não tem cominação penal de nada. Tá certo? De nada. Muito menos de impeachment. O que existe é crime de responsabilidade. Ponto. Não existe crime de responsabilidade civil, crime de responsabilidade comercial, crime de responsabilidade fiscal, isso não existe.
A figura penal é crime de responsabilidade. Isso significa atentar contra o livre funcionamento dos poderes, não honrar, enfim, servir a interesses estrangeiros, não sei o que e tal. Agora, deixa eu te explicar o que é crime, o que é pedalada fiscal. O Michel Temer, numa semana de governo, determinou ao BNDES pagar com antecedência de, às vezes, 20 anos, os fluxos de capitalização do BNDES numa conta de 100 milhões de reais. Isto é antecipação de receita, 20 anos, criminosa, que destrói o BNDES, que é o último lugar onde se financia uma empresa brasileira. Agora, deixa eu lhe contar qual é a taxa de financiamento para redesconto de uma duplicata aqui na sua cidade, na rede privada, para quem você quer jogar todo o agronegócio, todas as nossas indústrias, a nossa construção civil. Sabe quanto é? 2,5% ao mês. Como é que tu sustenta um negócio que remunera 2,50 ao mês? Vai te estudar, meu filho. Vai estudar, o Brasil precisa de você, pensando. A escola austríaca sabe o que é descontar duplicata 2,5% ao mês. Pergunta se a escola austríaca sabe o que é compra de cartão parcelado. Vocês sabiam que só existe isso aqui? E é uma esculhambação. É uma esculhambação. O juro está dentro. O juro está dentro. Sabe qual é o juro do cartão de crédito na Europa, onde está a Áustria? Sabe qual é o juro do cartão de crédito? 6% ao ano. Sabe quanto é no Brasil? 390% ao ano. São os alucinados, rapaz. Mas assim, vou comprar uma roupa em 6 vezes sem juros no cartão. Só tem aqui. Chega nos Estados Unidos, ou na Europa, ou no Japão, e diz, meu irmão, eu quero comprar essa máquina fotográfica em 6 vezes sem juros no cartão. O cara vai dizer, como é, cara? Pergunta para a história austríaca, para como é que faz. Ele quer que eu assuma o ônus de encerrar. Então vamos continuar ali fora. Por alguma razão ele quer que eu pare. Bom, está sendo solicitado, né, que os profissionais estão trabalhando ali no... Claro, essa é uma razão nova. Muito obrigado a todos e vamos à luta.